E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Êxodo, leremos o capítulo 10. Agora, o principal, Senhor, eis aqui a tua palavra, dá-me a compreensão necessária que eu e a minha esposa, a nossa casa, sejamos instrumentos do Senhor, de um modo direto ou indireto, Senhor, para que mais pessoas acessem a tua palavra, se assim for a sua vontade, se faça na vida delas conforme a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, desde já te agradecemos. Amém. Bem, diz capítulo 10, através de 29 versículos, conforme do versículo 1 em diante. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares, deixarei o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: até quando nos será por cilada esse homem? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois tendes conosco más intenções. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés e o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes desses nunca houve tais gafanhotos. Nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou Faraó em chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim essa morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor,
até que chegamos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. 29º e último versículo do capítulo 10 de Êxodo nos diz: respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Pois bem, por meio desses 29 versículos nos fala o 10º capítulo de Êxodo sobre a 8ª e a 9ª praga do Senhor contra o Egito. Todas as vezes em que o Egito era ferido, vinha Faraó e fazia promessas e não cumpria. Lhe era passada a instrução, ele não cedia, não liberava o povo do Senhor, não liberava Israel da escravidão. Vinha a reprimenda. Quando era vitimado pela pesada mão do Senhor, se arrependia, pedia perdão e, ao cessar da reprimenda, voltava a ter o coração endurecido. O Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. Algumas pessoas têm a respectiva dificuldade de compreender o porquê dessas circunstâncias, já que Deus tudo pode. E Ele prometia e não cumpria, e o Senhor mandava uma outra praga. Temos aqui a explicação do porquê. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. O Deus eu sou, o Senhor eu sou. Às vezes permite aos homens desfrutar de impropérios, de dificuldades, de doenças, de circunstâncias adversas, todas, quase sempre advindas da escolha por meio do seu próprio livre-arbítrio, para que através das circunstâncias e do curar dessas doenças, possa o Senhor registrar: eu sou o Senhor. E pelas suas próprias mãos não terias como isto ser resolvido. Só foi resolvido pela minha própria escolha. Então, também por isso, estejamos atentos ao mover do Senhor nas nossas vidas, que possamos viver concentrados em viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Nos diz Salmo 37, versículo 5. Que possamos mais e mais viver em meio ao amor, favor e poder do Senhor, é o que desejo. Sucesso!